Aproveitar que o seu irmão já está de pé. Abram vossas Bíblias em Gálatas, 1, versículo 6. Todos encontraram? Amém. O Evangelho é único. Maravilho-me de que, tão depressa, passaseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema ou amaldiçoado em algumas traduções. Assim, como já vos dissemos, agora, de novo, também vou-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeis, seja anátema. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se tivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Até aqui, meus irmãos. Pode tomar seus assentos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Paulo, antes dele começar a trajetória dele como um grande missionário, ele era conhecido como Saulo de Tarso. Ele perseguia as igrejas dos cristãos. E vemos que ele, em sua infância, ele cresceu debaixo de um forte ensinamento, estudou em uma ótima escola, por assim dizer, e ele foi muito doutrinado. Ele era um dos melhores do que fazia. E, irmãos, o que levou Paulo agora a ser um grande missionário? Antes ele perseguia os discípulos com tanto fervor e agora passou a anunciar o Evangelho que ele tanto perseguia. Ele, quando estava a caminho se não me engano, de Jerusalém, para perseguir os apóstolos, ele viu Jesus, teve uma visão de Jesus em alta glória, envolto em luz, e Jesus se revelou para ele. E foi aí que ele começou a trajetória dele. Ele se converteu e se entregou a Jesus e passou a pregar o Evangelho. Tanto que ele se encontrou com os discípulos de Jesus para conversar entre si e para conversar sobre esse Evangelho, para ter certeza do que ele tinha visto. E ele iniciou a sua jornada como missionário. Ele passou por diversos locais levando o Evangelho dele, levando o Evangelho da cruz. Ele passou pregando na região da Síria, na Galácia, e vemos que na Galácia, em algumas igrejas, ele anunciou o Evangelho, as pessoas aceitaram esse Evangelho, começaram a servir a Cristo, só que o levante do inimigo foi tão grande que outras pessoas veio, outros ensinadores com falsas doutrinas, dizendo que para servir a Deus e ser salvo, eles deviam cumprir alguns requerimentos, seguir algumas leis que Jesus levou sobre si. Essas leis não tinha necessidade mais de seguir essas leis, como a circuncisão e algumas outras, mas eles levaram esse Evangelho e alguns deles acabaram abandonando o verdadeiro Evangelho e se converteram a esse. E Paulo, ele se irou, ele ficou triste por isso. Ele voltou e escreveu essa carta para Gálatas. E antigamente, irmãos, muitas pessoas que serviam a Deus eram perseguidas fervorosamente. E a perseguição de antigamente não é como a de hoje. A perseguição de antigamente era de morte. Vários cristãos morreram defendendo a sua fé, defendendo aquilo que eles acreditavam, acreditando que veria o Messias para salvá-los, para dar uma salvação a eles. E vemos que hoje em dia a maior perseguição que temos
é o falso evangelho. Muitos pregadores têm se adentrado nas igrejas e distorcido a palavra de Deus, e só porque muitas das vezes ele tem um bom argumento ou uma ótima fala, uma eloquência maior, algumas pessoas acabam se deixando levar, e assim como os bereanos, que ouviam a palavra que era pregada e buscavam para ver se aquilo realmente estava na Bíblia. Deviam ser assim hoje em dia, mas muitas das pessoas não buscam essa palavra, não se familiarizam, não conhecem a Deus, não conhecem esse Evangelho e acabam se perdendo, acabam se deixando levar por falsas doutrinas e acaba acontecendo uma morte espiritual na vida de cada uma delas. Vemos que Paulo, ele foi um missionário exemplar, muitos se espelham nele, pois por onde ele passava, o poder de Deus operava. Aleluia. A palavra de Deus estava com ele. Ele recebeu esse evangelho de Cristo, o próprio Cristo. Ele enxergou a Cristo e passou a levar esse evangelho adiante. E o que nós fazemos? Muitas das vezes no nosso trabalho, a gente conhecendo a palavra, vendo que alguém faz algo errado, e a gente sabe que aquilo é errado, sabe que aquilo a gente pode instruir a pessoa com mansidão e debaixo da palavra, para que eles possam se redimir e fazer o certo, acabamos muito calados, não levamos esse evangelho, não pregamos, não mostramos a verdade para eles. E atualmente eu vivo isso no meu trabalho. Eu vejo que alguns de lá se dizem servos de Deus, praticam o errado dentro da igreja, mas quando vai falar de Cristo, não sabe nem metade da Bíblia, não sabe falar algo simples, não sabe falar qual é o verdadeiro evangelho, e acabam se deixando levar por colegas, por outras pessoas do trabalho, acabam pecando. E às vezes eu fico olhando e falo, cara, o homem, a pessoa que fala que é cristão e não leva esse testemunho para ele, por onde ele vai, ele deveria ter medo de falar que é cristão. E assim, como eu ouvi falar na pregação da nossa irmã, na nossa oração missionária, às vezes tem pessoas que defendem tão bem o Evangelho, defendem aquilo que eles acreditam, onde quer que eles estejam, as pessoas dão até risada, mas eles estão ali firmados na palavra de Deus e não arredam o pé, não mudam aquilo que eles estão dizendo. Eles acreditam fervorosamente no que Deus tem preparado para eles. Aleluia. E a gente deveria sentir medo de não levar esse evangelho adiante disso, porque muitas das vezes a gente fala que é cristão, vive o errado lá fora, as pessoas nos olham e não criticam a gente, critica a própria igreja, critica as pregações, criticam os pastores, os nossos líderes, sendo que é a gente que deve levar o nosso evangelho. Nós devemos viver aquilo que nós falamos. Se eu sou cristão, eu devo levar esse evangelho comigo. Eu devo mostrar para as pessoas que eu sou cristão. Eu devo servir a Deus e mostrar às pessoas o quão grandioso é servir a Ele. Eu vejo lá o homem, anteontem na verdade, ele fazendo as brincadeiras dele, aí eu passei para ele, quando é que você vai voltar para a igreja? Aí ele falou, quando Deus falar comigo. Eu falei, não, todo dia Deus fala com você de uma maneira diferente. Aí ele virou para mim e falou, você não é Deus. A hipocrisia do homem continua. Às vezes Deus, em situações, em circunstâncias, mostra e chama a gente para a casa dele. E o que a gente faz? Não dá o tempo. E a gente deve ser porta-voz de Cristo, levar o evangelho para essas pessoas, mesmo que as pessoas nos ignorem, nos critiquem, nos zombem, deem risada da gente, a gente deve bater o pé e falar do evangelho de Deus e não arredar atrás, porque a palavra que nós cantamos no coração de cada um dia ela terá frutos, um dia ela crescerá, e essa pessoa vai lembrar dessa palavra. Pode às vezes não lembrar da gente, mas vai lembrar dessa palavra. E vai voltar para Deus, vai se converter, vai
renunciar às suas transgressões. E o que nós podemos aprender em Gálatas, nós vemos que lá, muitos que tentavam perturbar o Evangelho, e que alguns acabaram dando ouvido para esses falsos ensinamentos. E podemos ver que nos tempos atuais, a perseguição contra o verdadeiro Evangelho e as igrejas são ainda maiores do que antes. Pois antes, como eu já disse, os pregadores eram perseguidos com morte. E hoje somos perseguidos, somos afrontados lá fora. E dentro das igrejas, falsos pregadores, cordeiros disfarçados, se adentram e acabam pregando um falso evangelho para a gente. E às vezes, por a gente não ter uma base bíblica, não estudar, mesmo que não tenhamos tempo, um minutinho do nosso tempo que a gente separa para a Bíblia e tenta entender aquilo que Deus está falando através dessa palavra, com o tempo a gente vai ter uma base bíblica que a gente vai aprender e vai colocar em nossos corações a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paulo se mostrou muito preocupado com as igrejas de Gálatas, pois ele tinha um amor muito grande pelo Evangelho, embora no seu passado foi ao contrário. Ele foi renovado pela visão que ele teve. E ele mostra para as igrejas de Gálatas que a lei de Moisés, que os rabinos tanto pregavam, tanto falavam, Jesus levou sobre si. O próprio Jesus disse: eu sou a lei de Moisés. Ele, através da sua morte, nos circuncidou. Ele levou as nossas transgressões. E através do que ele fez por nós, nós podemos estar aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E que nós possamos estar buscando cada vez mais a palavra de Deus. Porque muitas das vezes, nós simples palavras que nós ouvimos no trabalho, na escola, na faculdade, se a gente não tiver a sabedoria, não tiver o discernimento e uma base, ser firmados em Cristo, isso pode acabar nos desviando o nosso pensamento, fazendo com que nós pecamos. E que nós possamos pedir a Deus o revestimento, que Ele possa nos revestir e que nós possamos estar levando esse Evangelho, porque só há um Evangelho, o arrependimento, o batismo. E se a gente deixar o nosso passado para trás e renunciar a nós mesmos, abandonando todo o pecado, toda a sujeira que antes tínhamos, e reconhecer a grandeza de Deus e servir a Ele, nós seremos salvos. Aleluia! E algo que acontece ultimamente é que muitos veem alguém pecando, aí falam: esse aí não vai ter salvação. E uma coisa é certa: só tem certeza da salvação até o momento da nossa morte. Porque o drogado, ele pode ouvir a palavra de Deus a vida toda, não renunciar aos pecados dele, mas antes da morte dele, ele se arrepender verdadeiramente, ele pode ser salvo. Aleluia! Ele pode. Não é só a gente que está aqui, as pessoas lá fora podem ser salvas. Só precisamos levar esse Evangelho a eles. Só precisamos entregar a palavra de Deus a eles. Só precisamos disso. Esse é o nosso chamado na terra. Nós somos o sal e a luz do mundo. Nós devemos levar a palavra para Deus, conservar o mundo do pecado. Nós devemos mostrar e apontar os erros da humanidade. E mesmo que as pessoas não escutem, um dia elas vão lembrar e vão se arrepender dos seus pecados. Glória a Deus! Para não ficar só nas minhas palavras, Glória a Deus! Aleluia!
Em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 6, está escrito: portanto, como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo, pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Por ele, vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso está escrito, que a partir do momento que a gente nos batiza, a gente é ressuscitado através das águas, a gente é lavado e purificado, a gente é remido pela palavra de Deus, e a partir dali nasce uma nova criatura, uma nova pessoa, um servo de Deus. E a partir dali nós podemos caminhar novamente e mostrar para o mundo que o que eles tinham, os pensamentos que eles tinham contra nós eram errados, e que nós possamos fazer diferente, que nós podemos nos arrepender e nos transformar através do sacrifício de Cristo. E, irmãos, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração.